A todos boa noite, graça e paz, louvado seja o Senhor, por nós podermos nesta noite darmos início à primeira aula do Instituto Bíblico, para todo o nosso time, para todo o nosso grupo lá de Segredo, de Brejinho. Que Deus abençoe a todos, que seja um tempo muito agradável na presença do Senhor, um tempo de ensinamento, um tempo de sabedoria, um tempo de graça. Deus abençoe a todos que estão conosco nesta noite, começando esse Instituto Bíblico. Gostaria de fazer alguns combinados com todos. O primeiro combinado é que nós estaremos fazendo o Instituto todos os sábados, até o final do ano, com exceção do mês de julho, que nós ficamos em férias. E então, todos os sábados, no horário das 7 horas da noite, até no máximo às 9 horas, nós estaremos fazendo o Instituto e trazendo um pouco de sabedoria para todos, compartilhando um pouco da Palavra de Deus e ensinando a todos que estão conosco. Segundo, o objetivo é a gente trazer o mínimo de ferramentas em cima da palavra para todo esse grupo, para que se forme lideranças locais lá em Segredo e que em Brejinho, e que se sintam capacitados para poderem estar falando com autoridade sobre a palavra do Senhor. Terceiro, no final de cada ano, de cada módulo, nós vamos entregar um certificado para aqueles que estiverem com participação de mais de 80% em todo o seminário, em todo o Instituto Bíblico. Então, vai ser uma honra a gente poder certificar todo o grupo que estiver participando. E aí eu peço para a irmã Magnólia, para o irmão Leonardo, que todo final das apresentações esteja fornecendo o nome das pessoas que estiveram presentes. E no final também da aula, a gente vai mandar um questionário, uma mini prova sobre aquela matéria que foi ministrada, para que vocês possam estar respondendo, né, e que também vai fazer parte para a certificação das pessoas que estão envolvidas. Muito bem, e a melhor forma de nós começarmos é falando de uma matéria importante, que é a Bíblia. Introdução à Bíblia, entendermos a importância da Bíblia nas nossas vidas, né? A nossa preocupação é que hoje existe tanta confusão teológica, tanta confusão nos lares, tantas coisas tão difíceis, porque o povo tem perecido porque falta conhecimento. E o Senhor, Ele foi tão amoroso conosco, que quando Ele estabeleceu a sua forma de se relacionar conosco, Ele deixou um livro escrito, no qual Ele deixa clara qual é a sua vontade, Ele deixa claro qual que é o seu plano para as nossas vidas. Eu brinco sempre com o pessoal que Ele é o manual das nossas vidas, né? Nele está escrito tudo sobre as nossas áreas sentimentais, emocionais, amorosa, financeira, profissional, ministerial, enfim, todo o plano de salvação, tudo que nós precisamos está escrito na Bíblia. E a centralidade da Bíblia é apontar, é mostrar todo o amor de Deus para com toda a humanidade por meio do seu Filho Jesus Cristo. Nós temos na Bíblia 66 livros. E esses 66 livros, eles falam da mesma coisa, eles nos apresentam a Cristo. Então, desta maneira que vai ser a nossa jornada de hoje,
né, falando a importância da Bíblia, a importância de nós nos conhecermos pela Bíblia, a importância de nós conhecermos a Deus pela Bíblia, a importância da sabedoria que ela traz para as nossas vidas. Ela está na centralidade de tudo, é a palavra de Deus que é liberada sobre as nossas vidas. Então não dá para nós sermos cristãos, não dá para nós estarmos no ministério, se nós não conhecermos a palavra de Deus, não conhecemos a sua boa, perfeita e agradável vontade. Muito bem, em cima disso, algumas questões fundamentais. Vocês já devem ter ido na casa de alguém e visto uma Bíblia aberta, ou no Salmo 23, ou no Salmo de número 91. E aí as pessoas usam como um amuleto de sorte, como algo que está trazendo paz para aquela casa, proteção, harmonia. E a gente sabe que não é nada disso, ele não é um amuleto de sorte. Outra coisa, as pessoas falam, eu não consigo ler a Bíblia, ela é muito difícil, ela é muito impossível de discernir. Outra coisa, as pessoas, eu vou acreditar num livro, é um livro que vai me trazer sabedoria, é um livro que vai ser a palavra de Deus. Então vamos entender essas questões que são tão importantes. Primeiro, a palavra Bíblia, ela vem do grego biblos, que significa livros, uma coleção de livros, uma biblioteca de livros, né? E qual é o principal assunto que está na Bíblia? Ela aponta para Jesus Cristo. Ele é a centralidade de todas as coisas. Ele é o Filho de Deus que veio, desceu dos céus, veio ao mundo para perdão dos nossos pecados. A Bíblia nos ensina na centralidade do amor de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então a gente pode resumir a Bíblia num único versículo, que é o João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então, ele fala que Deus amou de tal maneira que enviou Jesus. Aliás, deixa eu falar uma coisa. Tenham misericórdia com a minha vida, porque falar para vocês por uma câmera é horrível. Então eu vou errar um monte de coisa, né, para dar uma sensação de vazio, né, que eu não estou conseguindo enxergar vocês. Mas se vocês tiverem dúvidas, tiverem questões, os meninos colocaram isso no celular. Então, no WhatsApp, vocês vão mandando as suas questões, a gente vai respondendo, a gente vai trocando ideias. E aí, vamos falar dessa questão que Jesus é a centralidade de toda a Bíblia. No primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, é o livro de começo de todas as coisas, é o livro da criação, é o livro que Deus estabelece o mundo, estabelece o universo, estabelece eu e você. O primeiro livro que conta toda a história depois da família patriarcal de Abraão e tudo aquilo que vem a seus descendentes, a promessa que Deus tinha sobre esta família, mas é o começo de toda a história. E aí você fala, poxa, mas Jesus lá já se mostra para nós. Eu queria convidar vocês, se vocês estão com as suas Bíblias aí aonde vocês estão, abram no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 15, 16, e ele vai nos trazer, mostrando que desde o começo de tudo, Jesus já estava sendo mostrado, Deus já tinha um plano, Deus já tinha algo a estabelecer sobre as nossas vidas. Quando Adão e Eva pecam no jardim do Éden, eles são tentados pela serpente, eles caem e o pecado é estabelecido. O Senhor, Ele traz uma questão e deixa bem claro
já uma composição de qual era o plano que Deus tinha para as nossas vidas. Ele fala no versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Porém inimizade entre ti e a mulher. O Senhor está falando para a serpente, apontando para Satanás aqui. E Ele está falando que eu porei inimizade entre ti e a mulher. Quem é esta mulher? Esta mulher é Maria. É a inimizade entre Satanás e Maria. Entre a tua descendência, ou seja, todos os demônios e as suas legiões, e o descendente da mulher, o descendente de Maria, que chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Este te ferirá a cabeça. Jesus ferirá a cabeça de Satanás. Derrotará ele por toda a eternidade. Derrotou ele na cruz do Calvário. E tu lhe ferirás o calcanhar. Satanás feriu a Cristo na cruz do Calvário, mas não o matou, porque Jesus morreu naquela cruz, mas ele ressuscitou, ele vivo está, e ali já estava todo o plano que Deus tinha estabelecido para a humanidade. Ele já falando: olha, eu vou enviar alguém que vai te pisar na cabeça, e ele restaurará toda a humanidade, ele resgatará toda a humanidade, ele resgatará todos os meus filhos, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele vencerá a morte, ele ressuscitará, e ele trará vida eterna para todos aqueles que nele creem. Amém, amados? É tremendo, porque o Senhor começa já no primeiro livro, mostrando que ele tinha um plano para todos nós, que ele tinha um plano de salvação. Então a Bíblia, ela tem prazer de nos mostrar, de nos ensinar, de nos capacitar sobre a centralidade de todas as coisas, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Pode passar. Pode passar. Tenha um pouquinho de paciência. Estamos com alguns problemas técnicos na nossa rede de transmissão. O nosso corpo técnico já está gerenciando este problema para vocês. Pode ir. E aí, vamos falar um pouco. Por que a Bíblia ela é diferente de qualquer livro que nós conheçamos? Primeiro, a Bíblia ela foi escrita há mais de 1.600 anos. Mais de 40 gerações já se passaram. Ela foi escrita por 40 autores diferentes. E ela foi escrita em lugares, em estilos, em circunstâncias diferentes. Então, deixa eu tentar fazer uma analogia para vocês. Imaginem só, naquela época, há milhares de anos, não existia papel, não existia caneta, não existia internet, não existia celular, não existia correio, não existia telefone, telégrafo, qualquer meio de comunicação. Mas, em diversas partes do mundo, foram inspirados homens pelo Espírito Santo e foram escrevendo histórias, foram escrevendo poesias, foram escrevendo narrativas, todas elas inspiradas pelo Espírito Santo. E, mais uma vez, em lugares diversos, por pessoas diversas, das mais diversas formações, pessoas que sequer sabiam ler,
que sabiam escrever. E todas estas pessoas, sem ter uma comunicação direta, elas falavam da mesma coisa. Elas falavam do mesmo tema. Elas falavam da mesma centralidade, que é apontar para Jesus Cristo. Então, toda a Escritura diz na segunda carta. Então, quando nós falamos das cartas paulinas, nós nunca falamos primeiro ou segundo. Nós falamos primeira ou segunda, porque é uma carta. Então, nas cartas paulinas, na segunda carta do apóstolo Paulo, escrita para Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, diz assim, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e instruir em justiça. Ela é inspirada, ela é feita, ela é revelada pelo Espírito Santo de Deus. Então lembram disso que a gente fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um dos papéis do Espírito Santo foi escrever toda a Bíblia, inspirando homens a escrever a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha só o que fala a segunda carta a Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz que a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens. Então não é o homem que escreveu, né? Isso é importante para vocês saberem, porque muitas vezes vão questionar, por que a Bíblia? Por que vocês acreditam neste livro? Né? Então, são argumentos, são formas para vocês entenderem que ela não foi escrita pelos homens, mas ela foi escrita pelo próprio Deus. A tinta, a pena, a caneta é do próprio Deus, por meio do Espírito Santo. Não foram homens que escreveram ela. Então, lembrando que ele foi escrevendo em várias épocas, em anos diferentes, em lugares diferentes, com pessoas diferentes, com formações diferentes, mas tudo isso se completava falando da mesma coisa, que é falando sobre Jesus Cristo. E no segundo, aí é Samuel. Samuel é Antigo Testamento. Samuel, ele então é um livro, e aí nós falamos como é um livro, nós falamos segundo livro de Samuel, capítulo 23, no versículo 2, diz que o Espírito do Senhor falou por mim. Então é o Espírito do Senhor que falou pelos homens e pelo intermédio de homens. Amém? Glória a Deus, isso é muito importante para vocês terem esse entendimento que a Bíblia não é um livro qualquer, mas é o próprio Deus que escreveu ela para as nossas vidas, o próprio Deus que estabeleceu ele para as nossas vidas. Mas ele é um Deus que ama tanto, que a forma dele falar conosco, a forma dele se expressar conosco é por meio da sua palavra. Então, se você quer falar com Deus, você quer conhecer a vontade dEle, você quer saber o que Ele pensa sobre você, está tudo na Bíblia. Então, o Salmo 1, ele fala assim, medita na sua palavra dia e noite. O que é meditar? O pessoal que tem animais no campo, que tem as vacas, que tem os bois. O que uma vaca, um boi faz quando ele começa a comer aquela grama, quando ele começa a adquirir aquele pasto? Ele fica ruminando, ele fica com a sua boca mastigando aquilo, mastigando. E por que ele faz isso? Para ele absorver todas as suas vitaminas. Então, quando no Salmo de número 1 fala medita dia e noite, o que é meditar? É ruminar, é você poder absorver todas as vitaminas que tem dentro da palavra. E se você fizer isso,
Ele fala que você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas. O que essas águas? Elas descem do próprio trono de Deus. Elas são águas purificadoras, que me limpam, que me fortalecem. E ele fala que você vai ser como uma árvore frondosa, que você vai dar frutos e que você vai ter folhas. O que significa isso? Você vai poder alimentar outras pessoas, você vai poder cuidar de outras pessoas, aqueles que estão feridos, desanimados, aqueles que estão sem esperança. Mas o segredo para você fazer tudo isso é meditar na palavra. E ele fala que tudo que você fizer prosperará. Tudo aonde você colocar as tuas mãos avançará, porque você está cheio da palavra de Deus, você está cheio da vontade de Deus, você está cheio do entendimento de Deus. E aí o Senhor começa a te usar por meio das tuas mãos, das tuas pernas, da sua vida, sendo um instrumento poderoso na mão do Senhor. Amém? Vamos lá? Pode passar. Então, a Bíblia, ela se apresenta de algumas formas. Tem o sentido que a gente fala literal, ou seja, o que eu leio é aquilo que está escrito, aconteceu daquela forma, tem um sentido histórico. Aconteceram aqueles fatos, aconteceram aquelas situações da forma que você está lendo. Por isso a importância, conforme você vai amadurecendo no entendimento, de entender o contexto histórico, da onde foi escrito aquele livro específico. Tem o sentido figurado, tem a utilização de parábolas, que são elementos que representam uma verdade espiritual. Eu vou dar um exemplo. Quando Jesus vem e fala, eu sou o sal da terra. Jesus é o sal? Não, Jesus é Deus. Jesus ele se encarnou como homem, mas ele está usando uma figura do sal, no sentido de que ele veio salgar, ele veio trazer vida, ele veio trazer sabor para um mundo que estava morto, para um mundo que estava perdido. Ele mesmo se apresenta como a porta, ele também se apresenta como a luz deste mundo. Então são tudo figuras, para representar verdades espirituais. E Jesus também gostava de utilizar muito parábolas, histórias, que representam alguns personagens, mas que também nos trazem, uma série de verdades espirituais. Por exemplo, a parábola do semeador, que ele fala que o semeador saiu a semear, e teve sementes que pararam no meio do caminho, teve sementes que pararam em terreno rochoso, teve sementes que pararam num terreno espinhoso e teve sementes que pararam numa terra fértil. E ali ele traz todo um contexto do que significa cada um desses tipos de sementes, cada um desses tipos de terrenos, que representa Satanás, representa o mundo, representa a nossa carne e representa os corações férteis. Como agora tenho certeza que uma quantidade grandiosa de corações férteis, e essa semente está sendo lançada para produzir frutos a 30, 60, a 100 por um. E aí tem os tipos bíblicos. Lembra que eu falei para vocês que toda a Bíblia ela aponta para Jesus Cristo? Se nós pegarmos no livro de Gênesis, quando nós vemos a história de Abraão, quando nós vemos a história do seu filho, Isaque, e o teu servo, o servo de Abraão, chamado Eliezer, e ele vai atrás, ele dá uma ordem para Eliezer ir buscar para o seu filho uma noiva, na terra da sua parentela. E ele vai buscar uma noiva,
e é o texto que a gente fala que é o encontro de Rebeca. Ele encontra Rebeca, ele vai com 10 camelos encontrar Rebeca, e ele traz Rebeca para Isaac. Né? O que é um tipo? O que é uma tipologia? Ele está mostrando que Abraão, é um tipo, ele tipifica, ele aponta para Deus Pai. Eliezer, ele aponta para o Espírito Santo que veio nessa terra preparar, buscar uma noiva. E quem é essa noiva? Rebeca. E ele vai buscar a noiva, que quem é esta noiva? Somos nós, a igreja, e levar ela de volta para o seu filho, que chama-se Isaac, mas que tipifica Jesus Cristo. Então, tem muitos mistérios escondidos dentro da palavra, né? E por isso que ele fala para a gente meditar, e ele fala também para a gente ficar cutucando, como se fosse fazendo mineração, buscando na terra até encontrar o ouro, até encontrar a prata. Então é desta maneira a palavra. O objetivo de hoje é despertar em vocês uma sede, um desejo sobrenatural pela palavra de Deus, de buscar este ouro, de garimpar essa prata, né? Porque o Senhor vai se revelar de uma maneira sobrenatural sobre a vida de vocês, e o Senhor, Ele quer falar para cada um de uma maneira sobrenatural. Então, eu posso acreditar na Bíblia? Sim, ela foi inspirada por Deus, ela foi escrita por Deus, é um livro profético. Só para falar para vocês, existem dezenas de profecias que estão escritas no Antigo Testamento que se cumpriram quando veio Jesus Cristo. Ela proclama a vontade de Deus, ela estabelece qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ela vai se revelar mostrando para cada um de vocês o que Ele tem para você, o que Ele deseja, como é o padrão de Deus. E mais do que isso, Ele estabelece esse padrão, Ele nos mostra, mas Ele nos trouxe hoje o ajudador, que é o Espírito Santo de Deus, que habita aí dentro de cada um de você, que crê nele como Senhor e Salvador. E o Espírito Santo que escreveu esta Bíblia, é ele que traz a revelação de toda esta palavra. Amém? Ela mostra sobre o futuro, que nem eu falei para vocês, há mais de 300 profecias sobre Jesus. E Deus é verdadeiro, e a sua palavra, ela nunca vai falhar. Mas eu posso falar que a Bíblia é verdadeiro, esse livro? Muitas vezes as pessoas falam, não, foi homem que escreveu, né? Isso aí é tudo mentira, foi tudo armado, né? Será que a Bíblia é verdadeira? Pode subir. Então eu vou falar para vocês que foram encontrados mais de 24.000 manuscritos do Novo Testamento. Tem um intervalo muito pequeno entre o original, que foi escrito, e cópias. Um grande cientista francês, chamado Voltaire, ele fez, pode subir um pouquinho, ele fez um relato histórico sobre a previsão e a expansão das Bíblias após a sua morte, falando que a Bíblia acabaria, que ela não seria continuada. E logo após a sua morte, milhares e milhares de cópias de Bíblia, né, na Reforma Protestante, foram distribuídas, multiplicadas por todo o mundo. É o livro mais copiado do mundo, é o livro mais vendido do mundo. Não existe nada do que está escrito nela, ou que já se cumpriu, que foram muitas profecias sobre Cristo, ou que estão se cumprindo, ou que ainda se cumprirão. Pode subir. Então vamos entender mais ou menos como ela está distribuída. Nós temos ela praticamente dividida em dois momentos.
o Antigo Testamento, que é desde a criação do mundo até a iminência da chegada de Cristo. E o Novo Testamento, que fala da chegada de Cristo, do ministério de Cristo, da sua morte, ressurreição, e depois aponta para o surgimento da igreja, a proliferação da igreja em toda a humanidade, o alcance da mensagem do Evangelho para toda a humanidade. Ela é dividida em 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos 5 livros, que são os livros da lei, são os livros escritos por Moisés. Depois nós temos 12 livros, que são livros históricos, que vão contando toda a história do povo de Israel. Nós temos 5 livros poéticos e temos depois 17 livros proféticos, que são distribuídos entre os profetas menores e profetas maiores. Mais para frente a gente vai explicar um pouco melhor essas coisas para vocês. E já no Novo Testamento nós temos os 4 evangelhos, que nós temos o evangelho do livro de Mateus, Marcos, Lucas e o livro de João, sendo 4 formas de mostrar a Cristo, 4 visões mostrando todo o ministério de Cristo, sendo estabelecido todo o ministério de Jesus. Depois nós temos um livro histórico que conta toda a história da igreja, todo o avanço da igreja, que é o livro de Atos dos Apóstolos. E depois nós temos as cartas, são as cartas paulinas, as cartas de Pedro, carta de João, que são epístolas, que são as cartas que foram escritas para a doutrina, para ensinamento de toda a igreja. E por último nós fechamos com um livro profético, que é o livro de Apocalipse. Então, qual é mais ou menos o que a Bíblia conta? Ela começa com a questão da criação, que está no livro de Gênesis, e vai para os livros, depois a continuidade da formação da família, que seria a representante de Deus nessa terra. Ela mostra a criação do universo, do homem e da mulher, e o propósito que Deus tinha para as nossas vidas. Depois, continuando, falando da queda e prenúncio da redenção, fala de Abraão, que é a nação escolhida e a nação de Israel, fala de Moisés e a lei que o Senhor estabelece sobre as nossas vidas. Depois que Israel cresce, se torna um reino muito grande, é o crescimento, a divisão deste reino, e depois já começa a falar de Jesus, a redenção humana e, por fim, a igreja, e falando da eternidade. Então, o que é legal disso? Deus, Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o começo de todas as coisas e é o fim de todas as coisas. Ele começa falando da humanidade, já mostrando, que nem eu trouxe para vocês no livro de Gênesis, o plano que Ele tem estabelecido para esta humanidade, um plano de redenção, de salvação, e nós vamos ver todo o desenvolvimento deste plano, quando Jesus vem à terra, morre, ressuscita, e até o que o Senhor tem para a nossa eternidade, novos céus, nova terra, e que todos os joelhos, todas as línguas confessarão que Jesus é o Senhor. Então o Senhor sempre teve um plano para as nossas vidas. O Senhor tem um plano para a sua vida, e nenhum dos seus propósitos serão frustrados. Amém? Então, como que eu posso usá-la? Estudar diariamente, meditar diariamente. Você está num culto, leva o teu caderninho, faz anotações. Isso que está sendo falado nessa noite, faça anotações, escreve, leia os versículos que foram falados, vai buscando o entendimento do Senhor. Ore, porque a palavra do Senhor diz assim no livro de Tiago: aquele que carece de sabedoria, peça ao Senhor, porque Ele dá a ele liberalmente. Então o Senhor vai trazer sabedoria.
o Senhor vai trazer discernimento. É interessante que quando nós começamos a ler a Bíblia e entender o Senhor e aceitamos a Cristo, as palavras elas saltam aos nossos olhos. Elas começam a trazer sentido para a nossa vida, elas começam a trazer esclarecimento para a nossa vida. Faz um plano de leitura. Eu tenho conversado com todos os amigos, irmãos aí de Segredo, de Brejinho. Leiam o livro de Provérbios, o capítulo do dia. Leia o Evangelho de Mateus. Se já acabou Mateus, já vai para o próximo Evangelho. Tenha constância buscando entendimento. Se há dúvidas, se há falta de entendimento, não conseguir compreender, peça-nos ajuda, coloquem nos grupos para a gente estar discutindo, para que a gente esteja trazendo os esclarecimentos e pratique a palavra. Aquilo que o Senhor falar com você, o Senhor vai tocar no teu coração de uma maneira sobrenatural, faça. Não pense, não hesite, não fique questionando, não fique duvidando, vá e faça aquilo que o Senhor tem para estabelecer sobre a sua vida. Por último, eu deixo algumas reflexões, atividades, para vocês lerem também o livro de Gênesis. Vocês lerem o livro de Salmo, o Salmo 119. Ele é o maior salmo, é o maior capítulo da Bíblia, perdão. E se você pegar a sua Bíblia e abrir ela na centralidade dela, já vai cair no livro de Salmos. E o salmo que está na centralidade da Bíblia é o Salmo 119. E todos os versículos dele, eles falam sobre a Bíblia, sobre a lei, sobre a palavra, sobre sinônimos que representam a Bíblia. Então leiam o Salmo 119. E aí, só me fala uma coisa, está fechando já, é o último aqui, finaliza, não é isso? Nossa, foi mais rápido do que eu pensava. Deixa eu trazer um testemunho para vocês que é importante. Quando, no ano de 2000, nós fomos, eu e a Paula, a pastora Ana Paula, nós fomos fazer uma viagem para muito longe daqui. E algumas pessoas vieram nos apresentar a Cristo e eu neguei Cristo em todo instante. E quando nós voltamos para o nosso lar, a Paula decidiu ir para uma igreja e eu negava isso, não achava isso que era coerente, que era o melhor para nós. E ficou aquele impasse, até correndo risco do nosso casamento, porque eu ameacei a ela de nos separarmos. E ali, quando eu vi que nós estávamos no impasse, eu tomei uma decisão, nós tínhamos ganhado uma Bíblia quando nós casamos, e eu falei para ela, nós vamos ler este livro aí. Se este livro, se Deus existe, se Ele é real, se Ele é verdadeiro, então Ele vai se mostrar para mim. E desde 2000, hoje é 2026, eu nunca mais larguei este Deus. Porque Ele se revelou, Ele se mostrou de uma maneira sobrenatural sobre as nossas vidas. E a melhor escolha, a melhor decisão que eu poderia fazer é entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Então, a maior decisão que você pode tomar, que você já tomou, e se você ainda não tomou, tome-a. Entregue a sua vida ao Senhor de todo o teu coração. Medite nessa palavra, creia nesta palavra, entregue o seu coração a esta palavra, e leia com todo afim que o Senhor vai se revelar e vai mostrar coisas lindas para a sua vida, e a tua vida nunca mais será a mesma. E a vocês que estão se preparando para liderar, para estar à frente de ministérios, não tem como estar à frente de um ministério se eu não conheço a Deus. Não tem como estar à frente de um ministério se eu não entendo a vontade de Deus. Não tem como estar à frente de um ministério se eu não entender como funciona um ministério, como é que Deus trabalha, que formas que Ele faz, de que forma que eu tenho que estruturar as coisas.
né? E de que forma que eu tenho que conduzir o seu povo. Então, a sabedoria está toda dentro da Bíblia. Não há como você fugir dela. Então, assim, o maior conselho do dia de hoje é que você consiga meditar nessa palavra de uma maneira sobrenatural. Se dedique, reserve tempo, né, para você estar na presença de Deus, meia hora, 1 hora, 2 horas do teu dia, né, e nesse momento é você com Ele, e Ele vai se revelar a vocês, né, que Deus abençoe a todos. Eu não sei se vocês fizeram questões, deixaram perguntas, não tem nenhuma questão, então vocês podem deixar para depois, vocês podem colocar depois e a gente vai respondendo. Eu vou colocar algumas questões para serem respondidas e vocês vão me entregando pelo WhatsApp mesmo, e eu acho que fica de bom tamanho este começo nosso, né? Foi dada a largada, foi dada a partida, né? E eu espero que seja da maior valia para todos, que Deus os abençoe. Eu queria mais uma vez agradecer pela vidinha desses pequenos que estão aqui nessa noite, que eles têm dado todo o subsídio, todo o suporte para que essa mensagem chegue até vocês, né? Eu queria agradecer o Alex, o Nicolas, Lala e o Bless, que tem investido neste ministério para que a palavra chegue até todos vocês. Vamos orar? Eu queria convidar vocês agora que vocês fechassem os teus olhos, que nós orássemos juntos e colocássemos diante do Senhor todo este ministério. Nós queremos colocar diante do Senhor povoado de Segredo, nós queremos colocar diante do Senhor povoado de Brejinho, nós queremos colocar diante do Senhor todos os povoados que estão ao redor. Que a Tua palavra alcance a todos, que seja, Senhor, desta maneira, um lugar do Senhor. Capacita, Senhor Jesus, todos estes pequenos. Capacita, Senhor Jesus, esses que estão se formando, que estão estudando, que estão buscando conhecimento. Senhor Jesus, eu te dou graças, Senhor, porque serão estabelecidas igrejas fortes, saudáveis, segundo o teu coração, segundo a tua palavra. Senhor, enche eles de sabedoria, de graça, de poder. Senhor, eu quero declarar as bênçãos do Senhor, Senhor, sobre todos os povoados agora, que o Senhor enche eles do teu Espírito Santo, derrame a tua unção, derrame o teu poder, derrame, Senhor, batizando-os no Espírito Santo, enchendo-os de graça, de sabedoria e, Senhor, de unção. Nós te damos a graça, Senhor, que, Senhor, consigamos terminar, que consigamos fazer, que consigamos estabelecer, Senhor, tudo que precisa ser estabelecido naqueles lugares. Senhor, eles fazem parte desta igreja, eles estão no nosso coração, Senhor, e nunca mais sairão do nosso coração, porque, Senhor, aquele que começou a boa obra, Senhor, é fiel para cumprir. Senhor, abençoa, Senhor, irmã Magnólia, irmão Leonardo, e abençoa a maninha, abençoa as irmãs de irmã Magnólia, abençoa todas as famílias lá reunidas, abençoa a Érica, abençoa, Senhor, cada um dos teus pequenos. Nós te damos graça e que logo possamos estar juntos no poder e na autoridade do nome de Jesus. Abençoa os meninos também que estão aqui conosco, pela vidinha deles. Nós te agradecemos por tudo, por toda a igreja mobilizada em oração por este ministério, para louvor e glória do teu nome. Todos dizem amém e amém. Amém, meus amados. Que Deus abençoe a todos. Amamos vocês, vocês são parte da nossa família. Saudade de todos e até breve. Deus abençoe até sábado que vem, às 7 horas da noite. Se houverem dúvidas, coloquem no grupo. Outra coisa, Magnólia e Leonardo, por favor, coloquem os nomes de todos aqueles que estiveram com vocês nessa noite. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.